cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Ai, meu Deus! É o pior da história! Vai, gol! Bora! O Vasco é pra quem acredita, vamos! Podem continuar torcendo contra. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. Torçam contra. Eu defendo o Vasco. Eu até gosto. Ele vai ter uma resposta à altura. Por isso que eu faço questão. Eu sou Vasco, nasci em Vasco, vou morrer Vasco, amo Vasco e vou ser Vasco até o fim da minha vida. Boa noite, torcida vascaína. Salve, salve meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês, saudações vascaínas, cruz maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara já peço para você, deixe seu like, se inscreva e compartilhe o nosso link aí. Clica aqui embaixo em compartilhar, vai lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, na sua rede social, compartilhe o nosso vídeo, nos ajude a alcançar mais torcedores do Vasco. Gosta do nosso trabalho? Se torne membro. Deixe também um anúncio passar quando aparecer na sua tela, que ajuda o nosso canal a gerar receita. Aproveita para de repente ir ao banheiro, fazer aquele assalto na geladeira, claro, brincadeiras à parte, né? De repente dar aquela espreguiçada, pegar uma aguinha, enfim. Ou assiste o anúncio, que ajuda muito o nosso canal a gerar receita. Logo de cara, quero pedir perdão para vocês, que eu tô bastante gripado, meu olho tá queimando, meu nariz tá com uma coriza, tá? Peço mil perdões para vocês. Eu vou tentar aqui fazer aqui no máximo que eu puder, pedir para o Senhor Jesus me dar graça para conseguir gravar esse conteúdo aqui para vocês, se tratando, deixa eu respirar aqui, do nosso Vascão, tá, galera? Então, olha só, não deixe de acompanhar nosso vídeo até o final. Nós vamos falar do Novo Basquete Brasil. Nosso Vasco entrou em quadra ontem à noite. Vamos falar algumas atualizações do nosso elenco, informação sobre ingresso para o jogo de quinta-feira. Vamos falar dos próximos jogos do Vasco e também da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo sabadão. Teremos aí 8 jogos, 8 jogos no próximo sábado da 31ª rodada. Vamos falar também do STJD e, é claro, da crise institucional que o Pedrinho vem vivendo aí após a eliminação na Copa do Brasil. Então vem comigo, meus queridos, que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos. Logo de cara, então, bom dia, né, para você que nos assiste nessa madrugada de terça-feira, 22 de outubro de 2024. Mais uma vez, que o nosso bom Senhor Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar, sempre respeitando a sua crença, seu credo ou sua religião, tá? Mas coisa boa é sempre bom, então que bênçãos do céu venham sobre nossas vidas durante essa semana, sobretudo no dia de hoje. Você que está indo trabalhar, você que está acordando para ir para o colégio, você dona de casa, você dono de casa que fica aí no lar fazendo seus afazeres, você que está de folga, para você que de repente, por algum motivo que está acamado aí, que Jesus possa visitar vocês, que vocês possam ter um dia maravilhoso. Jesus pode, não, ele sempre pode, né? Que ele visite vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso debaixo da graça de Deus. Agora eu quero falar com vocês do nosso Gigante da Colina, do nosso clube de regatas Vasco da Gama, algumas situações
Desculpa, eu preciso respirar porque eu tô gripadaço mesmo. Questão aqui do nosso basquete, tá, gente? A bola subiu ontem à noite no ginásio de São Januário. Tivemos um público presente de exatos 653 torcedores na nossa colina histórica, onde o nosso R10 Score Vasco da Gama acabou perdendo para a equipe do Pinheiros mais uma vez, num placar apertado, 65 para o Pinheiros e 62 para o nosso Vasco. O Vasco já acumula 3 derrotas e apenas uma vitória na temporada 24-25 do NBB. Vale lembrar que no basquete não tem empate, né? Então, assim, já são 3 derrotas e apenas uma vitória do nosso R10 Score Vasco da Gama. Sinal de alerta mais do que ligado. Léo Figueiró já começa a ser aí contestado, começa a ser cobrado pela torcida, né? O Pedro Ortega tá chateado, não com o treinador, não com a torcida, mas está chateado com o momento que o nosso time de basquete vem vivenciando. Confesso a vocês que o Vasco vem fazendo jogos muito, mas muito ruins mesmo, tá? Sinceramente, com todo o meu respeito aos jogadores, aos atletas que são seres humanos, são pais de família, são filhos, enfim, mas não estão fazendo por onde para vestir, para envergar a camisa do nosso Vasco. A nossa torcida mais uma vez se fez presente, quase 700 torcedores numa noite de segunda-feira chuvosa em São Januário, não é para qualquer um. Tem muito time de basquete que briga por título todo ano aí, que não coloca nem 1/3 de torcedores no seu ginásio, que é o caso do Minas, é o caso do Pato Basquete, que é o caso do Franca, o próprio Urubu também. Então, assim, tá devendo muito, tá muito abaixo o nosso Vasco, tem que evoluir, sinal de alerta mais do que ligado, tá? Mais do que ligado. Uma galera reclama, o Rafael Paulic saiu, coisa e tal, mas só o Mandurinha também não faz verão. Eu acho que tem o peso sim, a saída do Rafael Paulic, tem essa questão que influencia sim, mas não é só isso, porque o conjunto parou de funcionar, a bola parou de cair, a cesta, né, parou de cair. Até mesmo o Marquinho, que não costuma errar, vem errando algumas cestas, né? O Jamal tem jogo que joga bem, tem jogo que não joga. O Conceição tem jogo que joga bem, tem jogo que não joga. Tem jogos que a defesa do Vasco funciona, tem jogos que o ataque não funciona, e aí vai. Então acho que tem muito a evoluir, sinal de alerta mais do que ligado, tá, gente? Do nosso time de basquete na temporada 24-25. O nosso Vasco viaja semana que vem, porque entra em quadra no dia 1º de novembro diante a equipe do Fortaleza, lá no Ceará. Então o nosso R10 Score Vasco da Gama volta a jogar apenas no dia 1º diante a equipe do Fortaleza. Agora eu quero mudar de assunto, vamos falar então do nosso elenco, tá, gente? Isso mesmo, se tratando do nosso elenco, o nosso atacante ponta direita Adson, ele que teve uma lesão há pouco tempo atrás, estava cotado para não jogar mais nessa temporada, vem se recuperando de forma árdua, né, de uma maneira surpreendente. Fato é que no dia de ontem, no dia de treinamento que tivemos no CT Moacir Barbosa, Adson já trabalhou na academia. Ele vem trabalhando na academia já há alguns dias, já fazendo a parte física, né? O departamento médico do Vasco está muito surpreso com a pronta e rápida recuperação do nosso atleta, do nosso jogador, né? Não vou dizer para vocês que ele vai voltar ainda nessa temporada, pelo menos a entrar em campo, mas tudo indica que ele deve se recuperar antes do tempo esperado, tá? Uma vez é claro que faz falta, né? A gente viu aí na Copa do Brasil como vem fazendo falta o nosso Adson, né? Até mesmo no Campeonato Brasileiro, né? Ele vem fazendo falta com aquelas jogadas ali de drible, de 1 contra 1, de habilidade, de certa inteligência, né? Alguns gostam do futebol dele, outros não gostam. Não estou aqui nesse momento para ponderar isso, mas vale a gente ressaltar que a recuperação dele está sendo bastante rápida, tá? Quero falar com vocês agora sobre o Ryan, né? O Ryan que foi expulso contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, jogo pela Copa do Brasil, né? Jogo de volta. E o STJD julgou ele ontem e ele foi absolvido, tá? Ele só cumpriu apenas um jogo de suspensão automática e o STJD acabou absolvendo o Ryan. Na minha opinião, saiu barato, viu? Não vou ser clubista, não é porque eu sou Vasco, não é porque o canal é de Vasco que eu vou passar o pano, não. Saiu barato. Também não é porque eu vivo pegando no pé dele em relação à técnica, à entrega dentro de campo, não. Eu acho que saiu barato sim, porque ele realmente tentou dar um soco no jogador ali do
do Atlético Paranaense. Se pega ali um juiz ali mais estressado, mais mal-humorado no dia ali no julgamento do STJD, ele poderia ter pego um ganchinho, sim. Fato é então que o Rayan acabou sendo absolvido nessa situação. Agora eu quero falar com vocês, gente, mais uma vez, desculpa que eu tô muito gripado, o meu peito tá cheio, meu nariz tá congestionado, a coisa não tá legal, tá? Tô me esforçando para tentar trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá, gente? Olha só, se tratando do Jair, né, ele tá perto de retornar, né, já tá treinando junto com o elenco, falta mesmo ali ritmo de jogo, falta mesmo aquele aprimoramento da parte física, mas tudo indica que nos próximos dias ou próximos jogos ele já deve voltar pelo menos a figurar, né, a lista de relacionados da nossa equipe. Paulinho Paula e Guilherme Estrela estão no momento de transição, né, naquele momento que sai da fisioterapia e da academia já para começar a trabalhar no campo com bola, já estão nessa transição. É claro, devem demorar alguns dias a mais para retornar do que o Jair, né? O Jair tem um estágio um pouco mais avançado de recuperação, mas já estão todos ali já, graças a Deus, já num estágio bem evoluído para estarem voltando no futuro próximo a vestirem a camisa do nosso Vasco da Gama. Quem pode estar voltando aos relacionados é o Souza, né? Ele que foi expulso no último jogo contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, cumpriu suspensão automática contra o São Paulo, não foi sequer relacionado para a partida diante o Atlético Mineiro em São Januário. Pode ser que ele pinte novamente entre os relacionados. Eu tô doido para ver o Souza jogar. Tô doido para ver ele jogar, para ele entregar. A gente está precisando de jogador que marca, que tem inteligência para sair jogando. Só que até agora ele não conseguiu entregar em alto nível, não só ele, mas também o seu companheiro ali de equipe, de infância, né, o cria também, Alex Teixeira, a ver, né? Vamos ter que aguardar a situação envolvendo Souza e Alex Teixeira, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre Vasco e Cuiabá. Os ingressos vão começar a ser vendidos hoje, isso mesmo, hoje pela manhã, às 10 da manhã, no site Sócio Gigante, a arquibancada aí naquele valorzinho maroto, R$80 o valor da arquibancada, tá? O Vasco já ressaltou que até mesmo as gratuidades, todos os ingressos dessa vez serão todos online. Não vai ter retirada no ponto físico em São Januário. Então, para quem quer pegar gratuidade, para quem, enfim, quer pegar o seu voucher, vai ter que ser online, tá? Tanto o ingresso comprado quanto os ingressos gratuitos, tudo no site do Sócio Gigante. Só para reiterar, a venda começa hoje, né, às 10 horas da manhã, tá? Lembrando que essa partida vai acontecer na quinta, às 7 horas da noite, e o árbitro para esse jogo escalado pela CBF é o senhor Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana. Olho nesse senhor, né? Ele já andou complicando a vida do Vasco inúmeras vezes nas últimas temporadas. Vamos ficar de alerta mais do que ligado, né? E o Vasco já está com o alerta ligado também no Brasileirão, porque precisa se reencontrar com a vitória. O Vasco precisa voltar a vencer. Já são em mais de 50 dias sem uma vitória do Vasco. O Vasco triunfou pela última vez diante do Vitória da Bahia lá em Salvador no dia 1º de setembro, né? Estamos no dia 22, então já estamos indo para 53 dias. 53 dias que o Vasco não consegue uma vitória, né? Seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, porque quando a gente avançou nas quartas, a gente avançou perdendo e aí passamos nos pênaltis, né? E aí, na Copa do Brasil, perdemos para o Galo Mineiro lá em Belo Horizonte e empatamos em São Januário. E pelo Brasileirão foi uma série de empates e derrotas aí. Fato é que o Vasco hoje é o 10º colocado, está a 5 pontos apenas do Z4 e a 12 pontos do G6, né? O Vasco hoje tem muito mais chances de Sul-Americana do que propriamente brigar para uma vaga de pré-libertadores, até mesmo se tratando de G8. Se for um G8, o Vasco tem que fazer a parte dele, desses 10 jogos aí, ganhar uns 4, talvez 5 jogos, empatar 1 ou 2, aí de repente pode ser que a situação evolua, né, gente? Pode ser que a situação evolua. Agora, eu quero falar com vocês aqui dos próximos jogos do nosso Vasco, né? Teremos aí, como eu já mencionei, na próxima quinta-feira, o jogo atrasado, né? Vasco da Gama e Cuiabá, às 7 da noite. Depois teremos segunda-feira, em São Januário, também 9 horas da noite, Vasco da Gama e Bahia. Depois teremos Botafogo e Vasco, será definido o local, é claro, não será em São Januário, deve ser no Rio, né, mas comando do Botafogo. Depois o Vasco viaja para o Ceará para enfrentar o Fortaleza. Depois volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Internacional. Ainda não foi marcado o jogo, mas provavelmente deve ser
em São Januário, até porque é a nossa casa e nós vamos precisar mais do que nunca agora, nessa reta final de temporada, do fator casa, do fator torcida, né, daquele apoio. Por isso que eu coloquei a introdução no vídeo. Agora é hora da gente apoiar, é hora da gente jogar junto, né? Passou, Copa do Brasil já passou, a gente já tinha, quem a gente tinha que criticar em relação à eliminação da Copa do Brasil, a gente já criticou, já falamos da diretoria, falamos da comissão técnica, treinador, jogadores, quem tinha que elogiar, já elogiou, enfim, já passou. Agora não adianta ficar remoendo essa situação, trazendo esse assunto, essa seara para o campo do Campeonato Brasileiro. É outra competição, vamos usar aquele linguajar que os jogadores falam muito aí, naquele famoso medium training, né? É momento de virar a chavinha, né? Vamos virar a chavinha, vamos virar essa página, já foi, já era, valeu, vida que segue, ganhamos aí quase 23 milhões de reais, né? Fizemos uma campanha, apesar de todos os apesares, honrável na Copa do Brasil, todas as dificuldades financeiras, dificuldade técnica, dificuldade no elenco, né, administrativa, enfim, apesar de todos os apesares, chegamos aí na semifinal, estamos entre os 4 melhores do futebol brasileiro na competição de mata-mata mais difícil do continente, que só fica atrás aí da Libertadores da América, né, que é a Copa do Brasil. É a competição multimilionária também. Então acho que agora é hora de virar a página, já foi, né? Não adianta ficar guardando essa mágoa, guardando esse rancor, achincalhando o pai, achincalhando o jogador A, B ou C, porque não vai voltar atrás, isso não vai trazer a vaga para nós para a final da Copa do Brasil, e muito pelo contrário, isso só vai atrapalhar o Campeonato Brasileiro. Então é o momento de apoiar. Agora, como bem disse o presidente da nossa Força Jovem Vasco, nesse momento agora é o seguinte, né, recuar só se for para pegar impulso, só se for para avançar, né, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre os próximos jogos aí da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, bora lá. Então, como você já acompanha na sua tela, né, meus amigos, olha só, o Grêmio enfrenta aí pela 31ª rodada a equipe do Atlético Goianiense. O Vitória da Bahia recebe o Fluminense lá em Salvador. O Juventude vem aqui para o Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo. O Palmeiras recebe o Fortaleza, confronto direto na briga pelo título e também por uma consolidação, se tratando de Libertadores da América para o ano que vem. O Cruzeiro viaja para Curitiba para jogar contra o Atlético Paranaense, um duelo ali onde o Atlético Paranaense está desesperado para deixar a zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro recebe o Internacional que é um dos melhores times, se não for o melhor time do segundo turno da competição, e o Atlético Mineiro que está numa final de Copa do Brasil e tem ingredientes, né, que eles podem acabar chegando na final da Libertadores. Inclusive eles entram em campo hoje à noite, se eu não me engano, contra o River Plate, né? Tem tudo para ser um jogaço, né? Teremos aí Galo, Mineiro, River Plate, o Botafogo e Peñarol do Uruguai. O Peñarol que poupou todo o time praticamente no último fim de semana pelo Campeonato Uruguai para enfrentar o Botafogo, né? E o Atlético Mineiro que veio aqui para o Rio e conseguiu eliminar o Vasco ali no Ufa-Ufa com aquele gol do Hulk. Eles vão jogar a final da Copa do Brasil, mas alvejam também aí a final da Libertadores, tá, gente? Aí fechando os jogos de sábado dessa 31ª rodada, teremos Bragantino e Botafogo. Um jogo aí muito importante para o Botafogo, porque o Palmeiras encostou, tá piscando o farol pedindo passagem, já deu seta, tá pedindo passagem, né? O Red Bull Bragantino tá um sinal de alerta mais do que ligado, aí tá fazendo uma péssima temporada em comparação aos últimos anos, né? O Criciúma recebe o São Paulo, Criciúma que não vende nada barato para ninguém, dá um trabalho tremendo para todos os adversários, seja dentro ou fora de casa, né? O São Paulo que goleou não, né? Meteu 3-0 no Vasco. E o Criciúma que vem de um empate contra o Botafogo, né? Um empate aí heróico, né? Então, esses são os jogos que teremos no sábado, né? Pela 31ª rodada do Brasileirão. Aí teremos na segunda-feira Cuiabá e Corinthians, né, que é o duelo do desespero. Cuiabá ali doido para pontuar, para tentar alguma coisa, para esboçar uma reação nessa reta final de competição. E o Corinthians, né, que só restou não vai abarrar do Ramon Dias, porque foram eliminados da Copa do Brasil, embora ainda estejam vivos na Sul-Americana. De nada vai adiantar ganhar um troféuzinho ou chegar numa final de Sul-Americana se eles forem rebaixados. Seria um desastre para o clube e para a história do clube também.
Para nós vascaínos, é claro, é sempre bom um rival sendo rebaixado, né? Mas brincadeiras à parte, nosso Vasco entra em campo pela 31ª rodada também na próxima segunda-feira, diante da equipe do Bahia, em São Januário, às 9 horas da noite, tá, gente? Agora, dito tudo isso, falamos aí dos jogos da 31ª rodada, eu quero falar com vocês sobre o STJD. O STJD divulgou que pretende dar curso, tá, gente? Curso para os árbitros, porque os árbitros não conseguem se expressar de maneira ali que fique bom para entender de maneira correta, digamos assim, politicamente correta, na súmula, né? Com outras palavras, o STJD vai ensinar os árbitros a escreverem. É isso, gente, é isso. Porque os árbitros não conseguem se expressar na súmula. Então, assim, esse é o retrato do nosso país e esse é o retrato do nosso futebol. É isso aí, gente. O fruto não cai longe da árvore, né? O fruto nunca cai longe da árvore. Então é o retrato. A gente vê aí uma arbitragem totalmente despreparada. A gente vê aí uma CBF, uma loucura total, para não dizer outras situações no plural, né? E aí os árbitros que não conseguem sequer relatar de forma correta, de forma que fique uma maneira universal, para que se entenda o que aconteceu numa partida de futebol, na súmula. A CBF vai dar curso para o árbitro escrever súmula. É isso. Ou seja, será que vai ter aula de redação? A CBF, não falei errado, o STJD. Será que o STJD vai dar aula de redação para os árbitros? Será? Será que teremos aula de português? Conjugação do verbo, de verbo esse ou aquele? Será? Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o despreparo dos profissionais, para a CBF e para o STJD e para o futebol brasileiro. Porque se a gente já está rindo de nós mesmos, aqui do nosso futebol, se tratando dessa situação, vocês imaginam o inglês vendo isso lá? Na Inglaterra, um português, um espanhol, um francês? Fala, olha o futebol brasileiro, os caras não conseguem nem escrever uma súmula. É brincadeira, gente, isso é uma piada. Isso para mim eu enxergo da seguinte forma, tá? Os árbitros aí, ó, depois de muitos anos de carreira, trabalhando no futebol brasileiro, terem que aprender a redigir uma súmula, eu enxergo da seguinte maneira. Sabe esse dia chuvoso que tá dando aí nesses últimos dias? É a mesma coisa que você pegar para construir uma casa e colocar um telhado debaixo de chuva. É uma loucura. A chance de você cair lá de cima é enorme, de você tomar um raio, de você ficar escorregando. Não se faz. Não se sobe em montanha de pedra aí em dia de chuva. Não se mexe com terra em dia de chuva. E também não se constrói telhado em dia de chuva, né? E é o que o STJD e a CBF está tentando fazer. Brincadeira, né, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui, meus amigos, de uma crise institucional que o Vasco vem vivenciando aí, para ser mais exato, o Pedrinho, né? Pedrinho que inclusive precisou bloquear alguns torcedores nas suas redes sociais, que entendeu ali que extrapolaram o limite de críticas, né, usando de palavras que não cabem, né? Eu até concordo, ninguém é obrigado a ficar escutando um monte de palavrão, ser ofendido de tudo quanto é coisa, né? Agora, a coisa tá balançando, viu? Tá balançando. Envolvendo essa situação, é a primeira grande turbulência do Pedrinho que ele tá vivendo esportivamente falando, né? Porque desde quando ele assumiu, teve a turbulência administrativa da SAF, tem ainda, mas já está ali de uma forma mais contornada, a torcida está mais ali, né, entendendo o parecer, está meio que acompanhando ele, meio que caminhando junto nessa questão da 777, embora haja ressalvas, dúvidas sobre o contrato, se vai abrir, se não vai, quem vai comprar, se não vai, pela demora também. Tudo isso a gente entende. Agora, a crise esportiva é a primeira, que quando ele entrou, tinha uma crisezinha ali, mas não era por conta dele, era por conta da 777, né? Então ninguém cobrou ele, mas agora já estão cobrando ele, né? E aí eu enumerei algumas situações entre acertos e erros do nosso presidente, tá? Pra gente ser justo, tá, gente? Pra gente ser justo. Eu acho que o primeiro acerto dele foi tirar a 777 com a liminar aqui no Rio de Janeiro, na vara, no TJRJ, na quarta vara comercial, né? Foi o primeiro acerto dele. Depois aí o segundo acerto foi não fazer nenhuma loucura financeira para poder atender A, B ou C.
Depois o terceiro acerto dele foi manter as contas em dia, tentar equacionar, negociar, né? Devo, não nego, pago quanto puder, mas vou pagar. É meio que assim que ele está fazendo, mas está pagando, seja nem que seja aos poucos, está pagando, mantendo os salários em dia, conseguindo trazer novos patrocínios, é um outro ponto positivo da gestão dele também, né? Pediu recuperação judicial, que é para o clube conseguir parar de ficar pagando valores exorbitantes de juros e a dívida do Vasco não diminuir, muito pelo contrário, só aumentar. Através da recuperação judicial ele vai conseguir meio que congelar esses valores e vai conseguir ir pagando para ir equacionando, diminuindo a dívida do clube. É um outro ponto positivo. E mais um ponto positivo fechando essa lista é o amor à camisa, a vascainidade. Isso é incontestável, ele defende o Vasco com unhas e dentes, vai ali, vai à rede social, vem a público, fala isso, fala aquilo. Então esses são os pontos negativos. Agora eu quero falar com vocês são pontos positivos. Agora eu tenho alguns pontos ali que eu enumerei que podem ser pontos negativos, né? A gente vai colocar na balança as duas situações. Agora, alguns pontos negativos da gestão do Pedrinho, né, gente, foram aí, como, por exemplo, dar um prazo de 90 dias para a CAP tentar vender os 30% da 777, os 31%, quando, na verdade, a CAP está morrendo de medo de perder a ação na Justiça aqui do Rio e ficar sem nada. Então, no meu ponto de vista, ele deveria ter mantido essa ação na Justiça para já recuperar os 100% da SAF do Vasco, não ficar dando mole aí, né, vamos dizer assim, dando anistia para 777 e para Dona Cap. Eu acho que esse foi um erro, é a minha opinião, tá, gente? Eu acho que esse foi um erro dele em querer levantar uma bandeira branca com uma galera que, sabe, já tinha que ter sido extirpada do nosso clube, tá? O segundo erro que eu acho que ele cometeu foi não ir à justiça comum depois da atitude no mínimo covarde da CBF, do Flamengo e do Atlético Mineiro para com o Vasco e para com o Corinthians em relação à Copa do Brasil. Portanto, todo mundo viu aí, os dois queridinhos aí da mídia, da CBF, chegaram na final. Flamengo e Atlético Mineiro vão fazer a final da Copa do Brasil. É claro que o Vasco perdeu para ele mesmo, mas isso aí já é um outro assunto. Mas eu acho que o Pedrinho deveria ter batido o pé, sim, deveria ter ido à justiça comum e ter falado para a CBF, então o Vasco não entra em campo se for desse jeito, sabe? Então acho que esse também foi um erro dele. O outro erro mais, assim, um dos mais preponderantes, que eu acho que a torcida está meio chateada com ele, é não ter contratado nenhum zagueiro na janela de transferências. Nenhum zagueiro. Não trouxe nenhum zagueiro, aonde gastou-se quase 30 milhões de reais na janela e não chegou um zagueiro para o Vasco, que é a maior, era e continua sendo a maior deficiência do nosso elenco, tá, gente? E também aí, né, eu acho que o último erro também agora, para os últimos dias, é essa falta de esclarecimento envolvendo a venda de ingressos, né? Para onde vai, né? Quantos sócios estatutários compraram o ingresso, quantos sócios Dinamite, quantos sócios Caldeirão, quantos sócios Norte a Sul, né? Eu acho que esse esclarecimento deveria ter vindo a público. Essa questão dos ingressos, números aí, por que não colocou toda a carga máxima que São Januário comporta para vender de ingressos? Ficaram aí quase 800 ingressos aí de fora das vendas, né? Quase mais de 2.500, mais de 2.600 gratuidades. É muito ingresso de graça, né? Então eu acho que essas situações aí são alguns pontos que pesam de maneira negativa. Aí tem essa balança, né? Então, assim, o Pedrinho tá passando pela primeira turbulência. Há quem diga, não sou eu que estou falando isso, é a torcida que fala, tá, gente? Alguns de vocês até pensam isso também, outros não. Há quem diga que um erro, por exemplo, foi ele ter efetivado o Paiva. Há quem diga que foi um acerto ele ter efetivado o Paiva. Eu acho que ele acertou em efetivar o Paiva, tá? Mas eu acho que ele errou em não contratar zagueiro, né? Inclusive o próprio Paiva, aí, a torcida já começa a pedir a cabeça do treinador, aquela coisa toda. Surgiu a notícia aí no finzinho da noite de ontem que o Vasco vai manter o Paiva até o fim do campeonato e vai avaliar a permanência dele no final da temporada. Isso é uma questão óbvia, né? Não precisava nem sair a notícia, é uma questão óbvia, porque ele tem contrato até o final do ano. Não adianta trazer outro cara agora que não conhece o time, não conhece o elenco, né? Faltando aí 9 jogos para acabar a temporada, entendeu? Porque não vai mudar, porque o elenco é o mesmo. Os jogadores são o mesmo. Então tem que manter o Paiva mesmo. E aí sim,
Chegando no final do ano, tem que fazer um panorama, colocar o elenco na balança, colocar o treinador da balança, ver quem errou, quem acertou, né? Se for necessário montar aquela barca, assina um cheque, dá na mão da galera e tchau, muito obrigado, vida que segue. Mas assim, basicamente, são esses os pontos preponderantes que vem pegando aí o torcedor, né? O torcedor tá muita gente aí mordido com o Pedrinho, muita gente a favor do Pedrinho, né? Eu já falei, já dei minha opinião aqui, coloquei os pontos a favor e os pontos contra. Eu acho que agora ele precisa rever algumas coisas, precisa manter outras, mas a torcida precisa de uma resposta. E a melhor resposta para isso tudo é a bola entrar. É dentro do campo. Se o Paiva monta um time coeso ali, o Vasco ganha do Cuiabá e ganha do Bahia, tudo muda, aí sai aquela pressão, aí a gente vai para 43 pontos, aí o Vasco consegue inclusive começar a projetar a temporada do ano que vem. Inclusive o próprio Pedrinho já consegue focar suas energias em outras situações administrativas do clube. Tá, então essas são as questões que mais pegaram, sem contar também a questão lá do Salgado e do Campeiro, mas até agora, como isso aí não saiu do papel, então não tem como colocar se foi bom ou se foi ruim, porque não saiu do papel, tá travado ainda. Então Pedrinho está se deparando com a sua primeira grande crise institucional no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de terça-feira. Mais uma vez, perdão que eu estou muito gripado, tá difícil até para respirar. Mas tamo junto, obrigado pela audiência de cada um de vocês, que Deus possa nos abençoar e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!